pedir, Senhor, a tua ajuda. Quero ser alegre e ser humilde. Sei que com fé a vida muda. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Perdoa-me, ensina-me, Senhor, a ser melhor, a amar-te mais. Então, iniciamos invocando o Espírito Santo para que nos guie e nos oriente ao longo deste caminho, desta oração, desta reflexão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Ainda está a começar, não se preocupe, vá. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, damos as boas-vindas a todos, de modo particular o Padre Leonel. Já não conseguiu? Já? Deu errado outra vez? Eu agora entrei. Eu agora estava a fazer normalmente e entrei. Vamos só aguardar aqui um bocadinho até que a nossa toda poderosa consiga descobrir o microfone para desligar. Pronto. Como eu estava a dizer, era para vos apresentar o Leonel, mas o padre Leonel, desculpem, mas o Padre Leonel, se calhar melhor vocês apresentariam o Padre Leonel a mim do que eu a vocês. Apenas dizer que quando estava a pensar, o Padre Leonel foi das primeiras pessoas que me passou pela cabeça, não por nada em particular. Primeiro, o Padre Leonel, eu fui colega de seminário do Padre Leonel, e depois também sei que o tempo de passagem do Padre Leonel aqui pela paróquia foi algo que não lhe foi indiferente, foi algo que foi marcante para o seu ministério. Aqui ele termina o seu percurso de seminário, aqui ele inicia o seu ministério sacerdotal. Foi por estas terras. E por isso, quando me lembrei, estava-me a lembrar destas reflexões, lembrei-me do Padre Leonel momentaneamente, se calhar precisamente por ter tido a graça de conhecer esta história da história da sua vocação. E por isso, Padre, muito obrigado por teres aceito e por estares aqui junto de nós. Esta há de ser a primeira conferência, ou a primeira reflexão de muitas, de três que vamos fazer ao longo deste período, e que escolhemos como tema na essência do essencial. Estas reflexões, como eu dizia, não tinham nenhuma pretensão senão ajudar-vos a viver a Quaresma, e na essência do essencial, ou seja, encontrando aquilo que realmente é importante e fundamental neste nosso caminho que a Igreja nos propõe, de modo particular neste tempo de Quaresma. Padre Leonel, mais uma vez obrigado, e passo-te agora a palavra. Então, antes de mais, boa noite a todos, e não querendo, digamos assim, fazer um copy-paste, mas acima de tudo quem agradece sou eu este convite. Não posso dizer que fiquei muito contente quando o Padre João me desafiou. Hoje falar até de um tema que para mim, quem me conhece sabe que eu tenho uma particular devoção ao São José. E até dizer, pronto, neste agradecimento, agradecer em primeiro lugar, claro, ao Padre João, vosso pároco, que, pronto, como eu disse, fomos colegas de seminário, entramos no mesmo ano de seminário, e curiosamente temos o nosso padroeiro de curso, era São João 23,
e São João 23, o santo preferido dele era São José, curiosamente. E, portanto, antes de mais, agradecer ao Padre João este convite. Também agradecer a todos vocês aqui presentes, porque todas as pessoas que estão aqui, que eu estou aqui a olhar, todas fizeram parte da minha história, sobretudo na última parte, digamos assim, quando eu, há 11 anos, vai fazer 11 anos, em setembro, cheguei aí como seminarista no último ano de seminário e convivi com todas as pessoas que estão aqui, nesta paróquia Divino Espírito Santo, onde eu fiz o primeiro batismo, celebrei o primeiro casamento, celebrei a primeira, também a profissão de fé, também foi a primeira que eu, de miúdos, que eu fiz foi aí também, a primeira profissão de fé. Então, uma saudação muito especial a todos vocês. E também ao Afonso Soeiro, que está aqui várias pessoas também do Afonso Soeiro, onde depois tiveram que me gramar como pároco durante 5 anos. Também saúde também uma forma especial às pessoas que estão aqui de outras paróquias. Já vi que outras paróquias, a Moita, onde eu estagiei antes de chegar ao Montijo, Sobreda, também já vi pessoas da Sobreda, portanto, todas as outras paróquias, não sei se há aqui mais alguma, mas pronto. Também uma saudação especial ao Padre Luís Marques, que está por ali, das paróquias ali mais de Beja. Bem, quando eu pensei, em primeiro lugar, eu devo dizer, eu não contabilizei o tempo, ou seja, não sei se vou falar muito, vou falar pouco. É claro, vocês falar pouco, o Padre Leonel, bem, a Quinta do Anjo tinha-lhe até mesmo dado uma grande dose para que ele falasse pouco. Mas é verdade, quando eu cheguei cá fazia homilias pequenas, não sei se era por timidez, estar a apalpar o terreno, mas depressa isso passou. Portanto, voltou o antigo Padre Leonel, ele culpava sempre o ambão da matriz por fazer grandes homilias, mas já vi que o ambão da Quinta do Anjo também tem essa característica. Bem, sobre aquilo que nós hoje, o Padre João me desafiou a falar, São José. Primeira coisa que eu me lembrei, quando o Padre João me falou sobre isto, lembrei-me que há uns anos atrás, e que havia, pronto, aquele hábito na pastoral, todos os anos pastoral, o Padre Carlos Maninho tinha um tema e um santo. Houve um ano, o santo foi São José. Eu agora não estava, quando estava a fazer isto, não lembro agora, se era 2012, 2013, se foi 2013, 2014. Se foi na altura que eu fui para o Afonso Soeiro, 2012, 2013, ou se foi em 2013, 2014, quando eu já estava lá há um ano. Mas eu sei que houve um ano que o São José foi, assim, um dos santos do ano pastoral aí no Divino Espírito Santo. E lembro-me das coisas que o Padre Carlos partilhava, quando falávamos sobre isso, e uma coisa que achei muito curiosa, nesses anos todos que eu tive aí, foram 7 anos, e o Padre Carlos sempre teve vindo durante esses 7 anos, é que eu nunca tinha visto o Padre Carlos falar de um santo que desse tantos frutos na pastoral como São José. O Padre Carlos falava mesmo disso, ou seja, eu vejo, digamos assim, ações de graça, vejo mesmo a graça de Deus a acontecer e sinto que é por a ação de São José. Portanto, foi a primeira coisa que me veio logo à memória quando preparava isso, foi isso, ou seja, a vossa comunidade já teve um ano, digamos assim, que São José caminhou convosco na pastoral. Isto só uma nota preliminar e uma segunda nota preliminar antes de passar o que eu vos queria dizer. É deste ano de São José que o Papa convocou. Porquê é que eu digo que gostava de partilhar isto convosco? Porque foi, digamos assim, uma graça que Nosso Senhor me concedeu. Eu, no dia 8 de dezembro, eu tinha preparado as homilias todas para falar de São José. Porque me lembrei realmente que havia os 150 anos. Nesse dia fazia 10 anos que eu tinha sido ordenado diácono. Dia 8 de dezembro. E tinha feito... Eu lembro quando fui ordenado diácono, o Padre Estevão, António Estevão, que é uma grande cabeça, tem memória para as datas e tudo mais. Não é só o Padre Leonel, o Padre Estevão também tem esse dom. Ele veio ao pé de mim e quando deu o abraço, parabéns, disse: hoje faz 140 anos que o São José foi proclamado padroeiro da Igreja. E na altura fiquei com aquilo na cabeça. E na altura que fez 10 anos de diácono, faz 150 anos. E eu preparei as homilias todas desse dia, do dia 8 de dezembro, a partir da pessoa de São José. Mas eu vou-vos dizer, eu estava triste. Porquê? Porque eu não sentia... Não há ninguém da parte do Vaticano que dê uma palavrinha sobre este dia. Podiam ter uma palavrinha, uma nota, um comunicado, pronto, uma coisa qualquer, assim, hoje faz 150 anos, pronto. E estava um bocadinho triste com isso. Eu nesse dia tinha 5 missas. É claro que não, sobre todas sozinho, nesse dia, porque tenho as 4 comunidades
e depois tinha mais uma missa suplementar, por causa dos limites de lugares que agora há, na Quinta do Anjo. Mas pronto, eu preparei bem, lá pedi 2 padres para me virem substituir, das 9 e das 10h30, foi só celebrar de meio-dia. Entretanto, o padre Cláudio foi ordenado no dia 7, um dia antes, e como ele tem aqui muitos amigos na Quinta do Anjo, eu convido, e ele está aqui ao lado, em Palmela, eu convidei-o para vir celebrar a missa nova das 7 da tarde aqui na Quinta do Anjo. Ou seja, pronto, já estava mais folgado, só tinha a de bairro Alentejano e das Cabanas. E quando foi celebrado o bairro Alentejano às 5, eu ia triste, pensar, caramba, pá, ninguém diz uma palavra sobre o dia de hoje. E fui, pronto, sobre lá à missa, pronto, rezei o texto, porque a igreja do bairro Alentejano é dedicada à Nossa Senhora da Conceição. Pronto. E quando estava a sair para a missa das 7, já pronto, despacharam, porque pronto, tinha que ir preparar também as coisas para a missa do padre Cláudio, que ia celebrar a primeira missa. Pego no telemóvel para ver as mensagens, para ver se estava tudo bem, e de repente vejo uma nota. Papa convoca Ana São José. Primeira coisa que eu senti, ganda chapada de luva branca que agora levaste. Estavas-te a queixar, a chorar, a tudo mais, e agora tumbas. Papa convoca Ana São José. Estavas-te a queixar, querias uma notazinha, não querias, agora levas um ano. Pronto. Portanto, e eu aí fiquei, pronto, completamente radiante, porque senti, e diga-se de passagem, isto é uma coisa que eu tenho aqui para vos falar, que nestes últimos anos, nos últimos tempos, tem havido, da parte, digamos assim, do caminho da vida espiritual, um aprofundar a figura de São José. Tem sentido muito isso. Até mesmo algumas dessas aparições, e não tão bem reconhecidas pela Igreja, mas há aparições, digamos assim, agora Nossa Senhora, aquelas aparições mais recentes, em que sublinha muito a dimensão e o papel de São José na espiritualidade. É claro que aqui mais à frente vou falar um bocadinho sobre isso, sobre, pronto, estes últimos anos, a ver na espiritualidade cristã esta figura um pouco mais desenvolvida. Mas pronto, isto só estas 2 notas preliminares que gostava de partilhar convosco. Depois, uma coisa que nós temos visto muito presente é que a figura de São José está muito presente. O Papa Francisco, no próximo sábado, 2 a 8 dias, faz 8 anos que foi eleito Papa. E iniciou o seu ministério como Papa no dia 19 de março. Escolheu mesmo aquele dia que estava pronto, até podia ter antecipado, havia ali um fim de semana no meio, mas não, ele escolheu que fosse dia 19 de março. E há uma coisa muito curiosa, não sei se se lembram, e isso foi quando eu fui 2012, 2013. Houve aí umas conferências aí no Divino Espírito Santo, acho que era uma vez por semana, ou uma vez por mês, já não me lembro. Pronto. E uma delas veio o padre João Seabra e que disse uma expressão tão bonita que foi: o Papa Francisco tinha sido eleito há pouquíssimo tempo, estamos em 2013. O Papa Francisco, aquilo que ele diz, eu até acho que era capaz de dizer. Não diz assim nada de extraordinário. Qual é o tom, digamos assim, a novidade do Papa Francisco? Aquilo que dá a sua tónica é que o diz com uma grande paternidade. E é isso que faz toda a diferença no discurso do Papa Francisco. Eu, por acaso, fiquei com isso marcado, o Padre João Seabra, quando disse isso aí, que o Papa Francisco pode não dizer aquelas coisas extraordinárias do ponto de vista teológico, mas diz com uma paternidade, com uma afetividade, uma proximidade, que se nota, digamos assim, na sua caminhada, esta presença de São José, esta presença da paternidade cristã. Também foi o Papa Francisco, no dia 19 de junho de 2013, pôs São José na oração eucarística. Já havia São José na oração eucarística 1, porque era a única oração eucarística que existia antes da reforma litúrgica, e que foi introduzido por quem? São João 23. São João 23 é que introduz São José no cânon romano. E depois, quando foi a reforma, vieram novas orações eucarísticas, mas nenhuma delas tinha lá aquela com São José, seu esposo. E é o Papa Francisco que mete, ainda foi dia 19 de junho de 2013. Também o Papa Francisco, quando começou o seu ministério, uma das coisas que faz é benzer uma imagem de São José e de São Miguel Arcanjo nos jardins do Vaticano, confiando o Vaticano a São José e a São Miguel Arcanjo,
como patronos da Igreja. E é também agora o Papa Francisco que convoca o ano de São José. Portanto, na pessoa do Papa Francisco nós vemos muito presente como a figura de São José está, digamos assim, no seu ministério, na sua forma de estar e naquilo que ele nos quer apresentar. Isto para dizer, pronto, como é uma das coisas que eu queria aqui falar, nesta questão da espiritualidade hoje cristã, que ganha, digamos assim, uma nova dimensão relacionada com este santo. Agora, este São José, quando é declarado padroeiro da Igreja, em 1870, é no final do Concílio Vaticano I. Agora, desde esse ano para cá, o que é que aconteceu? Existiu, digamos assim, muito desenvolvimento teológico, espiritual, doutrinal, a partir da pessoa de São José. O Papa, logo a seguir ao Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano I é convocado pelo Beato Pio IX, e o Papa, a seguir, Leão XIII, tem, digamos assim, uma encíclica dedicada a São José. E, aliás, é da autoria de Leão XIII, aquela famosa oração a São José pela Igreja. Há uma oração muito bonita, assim um bocadinho comprida, que se rezava depois do terço e era muito recomendada no mês de outubro. Isto antes do Concílio Vaticano II, há aquela oração a São José que rezava depois do terço e, sobretudo, no mês de outubro, era muito recomendada, que era pedir a São José a proteção pela Igreja, proteção à Igreja. Mas não foi só, digamos assim, os papas. Também, muito ligado aos carmelitas, desenvolve-se do pensamento teológico uma coisa chamada josefologia, ou seja, um estudo teológico à volta da figura de São José. Isto muito ligado aos carmelitas e muito ligado a um santo, que é desconhecido, é um santo pouco conhecido, José Marello, que é o fundador dos Oblatos de São José, em 1878. Ou seja, passados 8 anos depois da declaração de São José como padroeiro da Igreja. E também, mais tarde, com o santo André Bessette, um padre crúsio, que funda, digamos assim, constrói um santuário a São José no Canadá, em Mont Royal. Isto é em 1924. Ou seja, isto para dizer o quê? Depois desta declaração do Concílio Vaticano, que é do Concílio Vaticano I, de São José como patrono da Igreja, começa a existir, não só da parte dos papas, neste caso Leão XIII, mas como da parte também da vida religiosa, muito esta dimensão da presença de São José. Agora, eu queria aqui fazer uma diferença entre o século XIX e o século XXI. Ou seja, nós vemos que São José começa, digamos assim, a ganhar um relevo maior, tanto do ponto de vista teológico, como do ponto de vista espiritual e doutrinal, mas de facto há ali um período, digamos assim, que se calhar não está tão destacado. E agora, no século XXI, eu sinto, atenção, isto é um bocadinho, já um bocadinho de especulação do Padre Leonel, eu sinto, como dizia há pouco, que há um reavivar esta espiritualidade de São José. Quais são as diferenças que eu gostava de destacar aqui do século XIX e século XXI? No século XIX, a grande resposta do Concílio Vaticano I, o grande que tinha, digamos assim, como intenção de responder, era, digamos assim, contra aquelas ideologias que eram, digamos assim, descendentes que vinham do iluminismo, nomeadamente o positivismo, o racionalismo, a razão pela razão, a ciência como, digamos assim, fonte de conhecimento único, e é um pouco isso que é condenado no Concílio Vaticano I. Há aqui uma coisa que, neste caso, de São José ser considerado patrono da Igreja, uma das intenções era contra as perseguições que vinham de fora da Igreja. Ou seja, não havia propriamente internamente uma destabilidade. Eram mais coisas que vinham de fora. Estas ideias do positivismo, do racionalismo, eram correntes de fora, procuravam, digamos assim, tornar a Igreja irrelevante, tornar a Igreja como errada naquilo que apresentava. E desenvolve-se muito esta dimensão de São José a partir da piedade, de orações de piedade. A oração da ladainha de São José, a oração desta oração que há pouco falei de São José, muitas outras orações de São José. Eu, pessoalmente, como sou devoto de São José, tenho algumas que rezo diariamente. E desenvolve-se muito as 7 dores e 7 alegrias de São José, que agora se faz aos domingos. Temos feito aos domingos, 7 domingos antes do dia de São José.
E há muito desta dimensão mais da piedade, ou seja, de orações de piedade, um maior pietismo. No século XXI há aqui uma grande diferença. Porquê? Porque hoje a figura de São José ganha um especial relevo contra certas ideias, digamos assim. Isto agora, volto a dizer, isto é um bocadinho a interpretação minha daquilo que eu vou rezando, vou estudando. Mas hoje há algumas correntes ideológicas que, na minha opinião, fizeram despoltar esta figura de São José. Nomeadamente São José como padroeiro da família, como modelo da virilidade cristã, e sobretudo aqui ideias como é que dizer, correntes ideológicas como hoje a ideologia para a igualdade de género, as falsas concepções do ecumenismo e de um diálogo interreligioso, e que nós vemos isto também muito presente hoje naquilo que se passa na Igreja na Alemanha, na cultura LGBT, numa crise da paternidade e da maternidade, de uma antropologia ideológica, de engenharia social, de um desvirtuar do papel da família. E que, na minha opinião, todas estas correntes ideológicas acabaram por despontar também da reação de nós católicos, e sobretudo aqui muito do sentido da fé dos fiéis, a figura de São José como um modelo, digamos assim, que nos faz dar uma resposta a todas estas correntes ideológicas, que é, e agora aqui é a parte mais dura daquilo que eu queria dizer-vos, que infelizmente não parte só de fora da Igreja, mas parte também, às vezes, de falsas concepções, mesmo dentro da Igreja. E há pouco falei um pouco da Igreja da Alemanha, não vou aqui entrar em pormenores, isso não interessa agora, mas o que se passa hoje na Igreja da Alemanha é preocupante, pronto, pode estar à beira de um cisma, pronto, mas não é aqui, não é a minha intenção entrar dentro destes pormenores, mas hoje esta devoção de São José também é um sentido de clarificar aquilo que a fé cristã quer apresentar. No meio de todas, muitas vezes, estas confusões, porque eu sinto hoje que se vive muita confusão, muita, digamos assim, não perceber bem o que é que a Igreja apresenta, o que é compatível ou não é compatível. Eu disse que não queria entrar aqui em pormenores nesse aspecto, não queria estar. Uma vez fiquei um bocadinho chocado. Não vou dizer, talvez foi quando eu ganhei a maior preocupação. Foi um debate que houve na televisão sobre estes temas, até à volta daquela polémica da famosa disciplina Cidadania e Desenvolvimento. E uma das pessoas, pronto, que se assumia como defensor de certas ideias, apresentava-se como católica, praticante. E o que é que isso me deixou chocado? Foi sentir que aquela pessoa era a cabeça de um grupo. Não estava ali sozinho. Não era uma pessoa isolada que estava ali. Não era um caso isolado, mas era a cabeça de um grupo. E isso preocupou-me bastante. Isso deixou-me bastante preocupado. E na minha concepção, esta devoção a São José nasce muito como reação a isso. Reação a essas concepções ideológicas, antropológicas, porque muito destas ideologias, digamos assim, o que tem por base é uma nova concepção antropológica. Ou seja, não é uma evolução antropológica, mas uma concepção completamente diferente daquilo que nós sempre vivemos e tivemos. E hoje, esta devoção a São José não é só uma questão de piedade, é claro que sendo uma questão de oração e de pedir a sua intercessão, ter presente São José, mas também é um desafio à imitação das virtudes de São José. Ou seja, já não é só num campo da piedade, mas no campo também da luta espiritual. Uma coisa que eu acho formidável no Papa Francisco, e que é pouco falado, é que o Papa Francisco tem textos de vida espiritual, de luta espiritual, fantásticos. As homilias que o Papa Francisco faz, diárias, dão-nos pontos de luta do espiritual. Ou seja, o Papa Francisco, até na altura foi muito polémico, eu fiquei contentíssimo. Eu estava na altura no Afonso Ferreira,
saiu a famosa discurso do Papa Francisco das 15 doenças que havia no Vaticano. Pai, fiquei contentíssimo, que me dera a mim que o Papa Francisco fizesse isso. Eu até dizia, há as 15 doenças e há a 16ª, que a 16ª é pensar que nós não temos nenhumas. Essa é a mais grave. Essa é pensar que nós não temos nenhuma. Essa é preciso de intervenção cirúrgica. Digamos assim, tem que ser quase intervenção divina e direta. Porquê? Porque o Papa Francisco tem muito este sentido da luta espiritual. O que é que ele faz no ano a seguir? Os 15 remédios para... Depois houve outro ano que já não sei precisar. Mostrava 12 pontos de luta, de esforço. Ou seja, nós vemos isso muito presente na figura do Papa Francisco. E este sentido da imitação das virtudes de São José tem muito a ver com este sentido da luta espiritual. Ou seja, no meu confronto com a palavra de Deus, eu saber identificar em mim coisas que eu preciso trabalhar. A humildade de São José, a disponibilidade de São José, a obediência de São José. Coisas que às vezes eu penso, esta virtude ainda tem nada disto. Eu nisto sou o pior de todos. Então vamos trabalhar. Porque às vezes o Nosso Senhor é capaz de tirar mais frutos daquilo que nós não somos capazes do que nós somos capazes. Até eu agora ofereceram há pouco tempo, eu tenho ali naquela onde eu costumo rezar, uma imagem de São José que agora está muito na moda, que é São José a dormir. E acho fantástica porquê? Porque Nosso Senhor realmente consegue fazer mais connosco a dormir do que acordados. O Padre Miguel Aguiar falava muito disso quando estava aí. Nosso Senhor faz mais contigo a dormir do que contigo acordados. Nós acordados ainda conseguimos atrapalhar Nosso Senhor. A dormir já estamos ali sossegados, quietinhos, não atrapalhamos. Eu consigo trabalhar à vontade. Pronto. Mas isto para dizer o quê? Que hoje São José é importante na dimensão da oração, sem dúvida. É importante reavivar todas estas novas devoções a São José, até dar uma forma de torná-las atuais, mas também neste sentido da luta espiritual, da imitação das suas virtudes. Imitar as virtudes de São José. E agora, para terminar não terminando. Vocês já sabem quando eu dizia nas homilias, vou terminar, não ia terminar. Era quase a segunda parte, digamos assim. Pegando nisto que eu falei do Papa Francisco, eu queria falar, terminando assim, este encontro, a partir de dois textos bíblicos e um texto do Papa Francisco. Que, pronto, os dois textos bíblicos são os dois textos que falam sobretudo de São José, os dois principais textos em São Mateus. E um texto do Papa Francisco, todos vocês já devem ter ouvido falar, que é o Coração de Pai, Cordis Patris Cordis, e digo-vos dizer uma coisa, só uma à parte. Há textos do Papa Francisco que têm feito um bem espiritual imenso, até por causa deste sentido espiritual dele. E devo-vos dizer, eu quando vocês sabem que eu e o Padre João e os Padres Novos fomos há 2 anos, fez agora 2 anos em fevereiro, fomos ao Vaticano, fomos a Roma com o Papa Francisco, no Passeio dos Padres Novos. Fomos a Roma com o Dom José Ornelas, e foi o Papa Francisco lá. E é engraçado que na véspera, no domingo, eu já não sei o que é que eu tive aqui na paróquia, que estava completamente cansado. E eu tinha uma síndrome, que é a mesma síndrome que o Padre Carlos Maninho também tinha isto, que era na véspera das viagens, nunca tinha vontade de ir. Nunca tinha. Na véspera eu não vou. Não me apetece. Eu tenho que ir fazer a mala. Agora tens aqui. Vou estar fora não sei quantos dias. E na véspera das viagens nunca me apetece ir. Tenho sempre vontade de assistir. E o que aconteceu? Olha, vou ler, já que estou aqui com o computador ligado, estava lá em cima na igreja, vou ler o que o Papa Francisco escreveu, porque nós, quando fomos, foi depois da cimeira sobre os abusos sexuais. E até nós vimos isso no Papa Francisco, cansado, assim, já está. E quando eu li o discurso final do Papa Francisco, e já nós também tínhamos passado situações da comunicação social estar a fazer novelas. Não vou entrar por nós, houve aí um órgão de comunicação social online que foi extremamente estúpido naquilo que fez nessas matérias. Quando eu li o discurso do Papa Francisco, até me vieram as lágrimas aos olhos. Porquê? Porque aquilo fez-me um bem. Um bem. Por sentir que alguém
tem um sentido de verdade nestas realidades todas. Esse foi um dos... Outro foi quando vinha eu estive em Kandersteg há um ano, 3 anos. Kandersteg é um campo de escoteiros na Suíça. Fui aqui com o agrupamento e com o seminarista, que na altura estava cá a estagiar também. E na altura, quando viemos, no dia que viemos, dia 4 de agosto, é o dia do padroeiro dos padres, São João de Maria Vianney. O Papa Francisco fez um discurso aos padres. Isso, uau. Eu vinha estourado, 10 dias a dormir num saco de cama, numa tenda, com a minha estrutura física, digamos, é a coisa mais agradável. Portanto, eu vinha completamente estourado. Mas doer aquele texto que o Papa Francisco escreveu aos padres fez-me um bem espiritual imenso. Aquelas coisas que nós lemos e vemos que nos fazem bem, que nos ajudam. E este texto do Patris Corde tem-me feito um bem espiritual imenso. E era a partir daqui que eu queria falar convosco sobre 2 últimas coisas. Eu não sei quanto tempo é que ainda me resta. Não sei, a toda poderosa, que eu não sei quem é, pode-me dizer aí, cala-te daqui por 2 minutos, ou já deves 5 minutos ao silêncio, ou uma coisa assim. Pronto, peço desculpa. Mas só para... Os textos bíblicos quais são? Mateus 1, 18 a 25. Mateus 1, 18 a 25. Passo só a ler, desculpem lá, brevemente. Jesus Cristo foi gerado deste modo. Maria, sua mãe, tendo sido desposada por José, antes de viverem juntos, descobriu-se grávida, por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, quis repudiá-la secretamente. E tendo ele assim pensado, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo: José, filho de David, não tenhas medo de receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Dará à luz um filho e chamá-lo-ás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá no ventre e dará à luz um filho que será chamado com o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou do sono, fez como lhe havia ordenado o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho, a quem chamou com o nome de Jesus. Este é o primeiro texto. E há aqui 2 coisas neste texto, até de uma exegese mais recente, que eu tive a ler sobre isto, e que achei muito interessante. Porquê? Porque a pessoa que estava a estudar este texto, do ponto de vista exegético, ou seja, de uma análise mais profunda do texto, dizia que nesta questão de José repudiar Maria, não foi um repudiar porque achasse que Maria o tinha enganado, mas foi um repudiar porque ele percebeu o que se estava a passar e não se achou digno daquela missão. Eu achei muito curioso esta interpretação, porque nunca tinha pensado desta forma. E é engraçado ver, porque quando diz aqui que José era justo, o que é que quer dizer justo no Antigo Testamento? 2 coisas. Justo quer ajustar a nossa vontade à vontade de Deus. E tem uma segunda concepção que justo é dar a coisa justa a Deus, aquilo que é devido a Deus. E quando li isso e depois também confrontei com esta concepção de justo, fiquei a pensar muito nessa interpretação, ou seja, São José percebeu a missão de Nossa Senhora e não se sentiu digno, digamos assim, de estar, digamos assim, presente. Então, repudia em segredo. Esta é uma concepção, pronto, um exegeta mais recente, mas fez-me meditar muito sobre isto, sobretudo sobre a questão da vocação, porque a vocação, uma das coisas que eu costumo dizer aqui aos jovens, vocação, olha, aquilo que tu achas, não és capaz de fazer, porque o Nosso Senhor não te pode chamar porque tu não tens capacidade, olha, desconfia porque deve ser mesmo isso. Porque nós não somos chamados para aquilo que nós somos capazes de fazer. Nós somos chamados para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. A famosa expressão, Deus não chama os capacitados, capacita os escolhidos. Portanto, esta concepção, quando eu me confrontei com isso, lembrei na questão vocacional, de que São José realmente teve consciência da grandeza da missão que era chamada, Maria chamada, e então decidiu-se afastar.
não percebendo que ele também tinha parte nesta missão. E uma parte fundamental. Portanto, e a partir disso, queria meditar, ler aqui uma parte deste texto, o ponto 4, que me ajuda muito a, digamos assim, a interpretar esta passagem. No ponto 4, que é com o título Pai no acolhimento. Na nossa vida, muitas vezes acontecem coisas cujo significado não entendemos. E a nossa primeira reação, frequentemente, é a desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que acontece. E por mais misterioso que possa aparecer a seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo. Porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Parece ecoar as palavras inflamadas de Jacob, quando desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o mal que lhe estava a acontecer, responde: se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os maus? José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. Bem, quando eu li isto, eu fiquei sem palavras. Quando eu li isto... Porquê? Porque aqui está, pegando nesta passagem, que aquilo para o qual o Senhor nos desafia, e Ele tem muitos imprevistos na nossa vida, requer a nossa reconciliação com a nossa história. Requer nós aceitarmos muitas vezes coisas que nós ainda não gostamos de lembrar, não gostamos sequer de pensar que um dia passámos por aquilo, que sofremos aquilo, que tivemos que passar por aquela dor que tivemos. E este acolhimento que aqui fala é aceitar, enquadrar na nossa vida a nossa própria história. E isto é fundamental, porque, como diz aqui o Papa, quem não faz isso não consegue dar mais um passo na vida espiritual. Se nós não conseguirmos, digamos assim, ir enquadrando, reconciliando-nos com a nossa história, porque é um caminho que fazemos, não é uma coisa que fazemos de imediato, não é uma coisa que já está. Esta noite todos estamos reconciliados com a nossa história. Não. Mas é saber olhar para a nossa história e ver como até dos erros Nosso Senhor é capaz de fazer caminhos. E que muitas vezes foram esses erros que me fizeram até aproximar de Deus. E quando rezo a minha história, uma coisa que eu vejo claramente, 13 de julho de 2011, quando eu celebrei a Missa Nova, qual era o Evangelho? O chamamento de Moisés. O Evangelho não, a primeira leitura, o chamamento de Moisés. Moisés, um assassino, matou um Egito, fugiu. E Nosso Senhor acredita nele, desafio. Ou seja, o nosso pecado não limita a nossa vocação. E São José aqui é exemplo disso, ou seja, ele é chamado para uma vocação que vai mudar radicalmente a sua vida, mas exige que a sua vida esteja reconciliada. Nosso Senhor, na nossa vida, na nossa vocação que tem para nós, nos desafios que nos faz, nas propostas que nos faz, nas partidas que nos faz, exige isso. Tu tens de estar reconciliado com a tua história. Não há descontinuidades na nossa história. Não há, digamos assim, vazios, não. Tudo tem que estar rezado, reconciliado. E se nós rezarmos isso, vemos como Deus se manifesta lá claramente. Outro texto de São José, e com este termino este texto, é um texto que eu acho formidável. Formidável. Que é
Onde é que eu pus? Sim. Mateus 2, versículos 13 a 15 e 19 a 23. Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15 e 19 a 23. Passo a ler. Depois que eles se retiraram, os reis magos, eis que um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e fica por lá até que eu te diga, pois Herodes está prestes a procurar o menino para o matar. Então ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e retirou-se para o Egito. Ali permaneceu até à morte de Herodes, para que assim se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, eis que um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, pois morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, avisado num sonho, retirou-se para a região da Galileia e veio morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que foi dito por meio dos profetas: será chamado Nazaré. Esta passagem é formidável porquê? Porque vemos as grandes virtudes de São José. A sua virtude de docilidade à palavra de Deus, de temor a Deus, a sua virtude de obediência, a sua virtude de prontidão. Levanta-se, vai para um sítio, depois do outro, levanta-se, vai para o outro. Passa ali, correndo de um lado para o outro, parece uma bola de ping-pong, ele vai para o lado de cada lado, mas tem esta docilidade à vontade de Deus, esta prontidão. E o que é que, quando eu meditava nisso, e para comentar isso, li aqui outro texto do Papa Francisco, do ponto 5, Pai com coragem criativa. E o que é que diz-nos aqui o Papa Francisco neste ponto? Numa leitura superficial destas narrações, a fuga para o Egito e o regresso a Nazaré, a impressão que se tem é de que o mundo está à mercê dos fortes e poderosos. Mas a boa notícia do Evangelho consiste precisamente em mostrar como, não obstante a arrogância e a violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes, também a nossa vida parece à mercê dos poderes fortes, mas o Evangelho diz que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na providência. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar, encontrar. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico, que, desejando vá à presença de Jesus, fazem-no descer pelo teto. A dificuldade não teve a audácia e a obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente e, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao teto e, através das telhas, desceram-no com a enxerga para o meio, em frente de Jesus. Vendo a fé daqueles homens, disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus reconhece a fé criativa com que aqueles homens procuraram trazer o seu amigo doente. O que é que eu quero dizer com isto? Há aqui uma palavra que ajuda muito, que é esta coragem criativa. E é esta coragem criativa que nós hoje, naquilo que estamos a passar, somos chamados. Eu tenho meditado muito sobre esta questão da pandemia, dos confinamentos e tudo mais. E uma das coisas que mais me vem à mente é que nós estamos num tempo de mudança. Não é um tempo de mudança, digamos assim,
limitado a uma máscara, ou limitado a um desinfetante, mas um tempo de reflexão, de pensarmos como é que nós temos feito nos últimos anos, nós todos, igreja, não é? Ponho a mim no centro das atenções, como nós temos feito a pastoral. Como é que nós temos, digamos assim, nestes últimos anos, pensado a nossa pastoral, pensado a nossa forma de agir. Estamos num tempo de uma mudança de olhando até para a exortação que o Papa escreveu à alegria do Evangelho, de pensar que há muitas estruturas, muitos métodos que se calhar deviam ser revistos. E é preciso esta coragem criativa, é preciso este estar atento, Deus Nosso Senhor, aos sinais que Nosso Senhor nos vai dar, porque isto não vai se resolver num gabinete por, digamos assim, planos pastorais. Não é por aí que se desenvolve. Mas nesta atenção que São José teve, este de dormir, ou seja, este de confiar no Senhor, mesmo contra toda a adversidade, ou seja, mesmo contra tudo aquilo que muitas vezes põe em causa a Igreja, ou que acha que a Igreja já não é relevante hoje, ou mesmo as divisões internas que às vezes nós temos dentro de nós, que às vezes coisas, às vezes mesquinhas e parvas e tontas e que não nos levam a lado nenhum. Dar esta atenção, ter esta sensibilidade de estar atento ao que é que o Senhor nos quer dizer no meio disto tudo. Porque não tenho dúvidas que Nosso Senhor não abandona a sua Igreja e vai renová-la. Não tenho dúvidas disso. Nós temos é que perceber qual é o nosso papel aqui, como São José. Proteger o menino, proteger a sua mãe, estar atento. Onde é que eu me chamei? E é engraçado uma coisa, é que São José não está presente na vida pública de Jesus, já tinha morrido. O nosso tempo, se calhar é o tempo de São José. Estarmos a correr de um lado para o outro, protegendo o menino e sua mãe, protegendo a Igreja e Jesus. E perceber que isso é um papel fundamental, mas que cabe a outros no futuro, àqueles que vêm depois de nós, ter o protagonismo de um cristianismo do século XXI. Eu não tenho dúvidas que o confinamento, este tempo que estamos a viver, é a grande incubadora dos grandes santos do século XXI. Eu até digo muitas vezes aos meus jovens, estejam atentos, pode ser vocês. Vocês podem ser um dos grandes santos do século XXI. Portanto, estejam atentos. E sinto muito que o nosso papel hoje é este de São José. Apesar de todas as adversidades, ameaças, perigos de morte, tudo e mais alguma coisa, estamos a passar, e vamos passar mais no futuro. Vamos passar mais no futuro. Porque certas perseguições, e basta olhar para aquilo que está a passar na Europa Central e tudo mais, vai também chegar a Portugal. Sempre com uns aninhos mais atrasados, mas vai chegar a Portugal. Pronto. Há de chegar a Portugal. O nosso papel passa muito pela figura de São José. Proteger Jesus, proteger a fé, proteger a Igreja, Maria, proteger. E depois, é claro, saber que outros hão de vir no futuro, e digamos assim, e hão de ter o papel mais relevante, hão de ter um papel mais visível. Talvez o nosso papel hoje é este homem silencioso. E terminava com aquilo que não podia faltar numa citação de Bento XVI, não é? Não podia faltar. Aquilo que o Papa Bento XVI dizia. A Igreja no futuro vai ser mais pequena. Em termos de pessoas, mais, menos pessoas. Mas há de chegar a um ponto que a humanidade há de olhar para a Igreja, voltar a olhar para a Igreja, como uma grande novidade daquele tempo. Como uma novidade. Sobretudo quando perceber que certos caminhos que hoje aparecem não vão levar a lado nenhum, vão levar a becos sem saídas, e digo becos sem saídas para não dizer coisas piores, mas que vão levar, digamos assim, até uma destruição antropológica, vão levar a frustrações. E aqueles que se mantiverem fiéis, aqueles que se mantiverem, digamos assim, como São José, proteger Jesus e Maria, vão de ser olhados como a grande novidade daquele tempo. Agora volto a dizer que eu sinto muito que o nosso papel de hoje é este de São José. Proteger a Igreja, passar às vezes despercebido, com perigos, com tudo mais. E depois é claro, como diz o Evangelho, uns é os que plantam, outros é os que colhem. Nós certamente já não vamos escolher. Acho que ainda foi onde é que disse isso uns universitários aqui mesmo na paróquia. Eu tenho esperança, eu já não sei que sou a ver, mas eu tenho esperança que vocês ainda vão ver isto a acontecer. Portanto,
que o nosso papel seja o de São José. Se foi essa a vontade de Deus, que seja o de São José. Caríssimos, muitíssimo obrigado e peço desculpa por qualquer coisinha. Obrigado, Padre Leonel, pela tua exposição, por nos sensibilizares neste tempo a ver na figura de São José uma figura que nos ajuda realmente a enfrentar os momentos que estamos a viver e, de modo particular, de nos pormos a jeito naquilo que são os desígnios de Nosso Senhor, para aquilo que é a nossa história e para aquilo que é a nossa vida. Eu agora abriria, o Padre Leonel não queria, por isso é que ele demorou mais tempo, não queria as perguntas e reflexões ou partilhas, mas ele vai querer, que ele é um bom homem. Aquela parte que eu digo medo, pânico, terror. Mas então eu pedia ao João Nabais que, para dar tempo para irmos pensando, para irem formulando as perguntas e vamos fazer o seguinte: quem quiser pôr, para não serem todos ao mesmo tempo, quem quiser, eu vou pedir à nossa grande irmã, está o Big Brother, não é? Nós aqui temos a grande irmã, que tudo controla, que veja quem quiser ou que levante a mão, ou então que ponha aí o símbolozinho das reações, tem aqui vários símbolos, como podem ver, que ponham e então depois a nossa grande irmã dar-vos o microfone para colocarem a pergunta. Anda à procura de ti, Senhor, pelos caminhos vazios da vida, a noite escura dos sem amor. Vem, ó Senhor, dar luz e vida. Anda à procura de ti, Senhor, pelos caminhos vazios da vida, a noite escura dos sem amor. Vem, ó Senhor, dar luz e vida. Deus amou tanto o seu povo e o mundo que criou, que lhes deu o seu próprio Filho, foi morto, ressuscitou, dando a vida pelos homens, por eles morreu na cruz, mas ficou seu grande amor, abriu caminhos de luz. Ando à procura de ti, Senhor, pelos caminhos vazios da vida, a noite escura dos sem amor. Vem, ó Senhor, dar luz e vida. Então agora sim, quem desejar colocar alguma pergunta ou fazer alguma partilha. Não sejam tímidos, que o Padre Leonel está mortinho. Eu dou-vos uma oportunidade de vocês poderem questionar o Padre Leonel à frente de toda a gente e ninguém aproveita. É que eu já tenho aqui umas quantas perguntas feitas, percebem? Está ali a Rosete. Olá, boa noite a todos. Não é propriamente uma questão de maneira nenhuma,
E primeiro dar graças a Deus Nosso Senhor pela presença de todos e, portanto, do Padre Leonel e também do Padre João. O outro sacerdote eu não conheço, mas também me alegro com a presença, logicamente, e com todos os nossos irmãos em Cristo. O Zé Manuel estavam aqui a bichanar, algo que diz assim, olha, o Padre Leonel, quando esteve pela moita, agora o salão paroquial, é o Salão São José. Já me E, tinham dito, por portanto, acaso me tinham dito. e estas coisas na vida nada são por acaso. Eu desde há muito tempo também tenho esta percepção que na vida não existem ocasos. Está tudo muito traçado por Deus Nosso Senhor, que nos envia os sinais constantemente. E quanto mais eu vou caminhando, vou percebendo que o Senhor está sempre a indicar caminhos. E quantas das vezes eu também não olho para trás e vejo determinado acontecimento para os quais eu tive sinais. E certamente que São José também interpretou muito bem esses sinais, não é, Padre Leonel? Sim, interpretou muito bem. Claramente. Essencialmente era dar graças e também, portanto, dar graças no sentido de eu conhecer melhor São José. E também, de algum modo, pedir-lhe com certeza a intercessão também pelas nossas famílias, pelas famílias de todos, não é? E portanto, é mesmo nesse sentido, não é nenhuma questão. Mas já que Nós digamos uma nisso, chega. Sim, mas já que falam nisso, uma coisa que agora me lembrei. Vão sair, mas já saiu há uns anos atrás, saiu um livro, que acho que foi o Padre Marco Luís que o organizou, que eram testemunhos de graças recebidas de São José. E nesse livro, eu por acaso ainda posso dizer quem foi. Muito bem, José, sim, exatamente, São José. E nesse livro está lá um testemunho que eu estava a ler, mas não está identificado, que é uma pessoa do Montijo. Mas eu percebi o que era, mas não está identificado, portanto não vou dizer quem é. Mas lá há muitos testemunhos de graças recebidas de São José. E acho que até quem também ainda deu testemunhos para esse livro, acho que foram os presos da prisão do Montijo. Não tenho bem a certeza. Isto já posso estar aqui a divagar. Mas acho que houve alguns testemunhos dos presos. Mas pronto, eu não tenho, já agora não tenho cota, digamos assim, nestas nem comissões, nada das coisas. Mas vão sair 3 livros agora brevemente, ou mais próximo dia 19, um mais teológico, outro mais de piedade, das Paulinas, a propósito de São José. Para além desses 3, saiu há pouco tempo um livro, um devocionário a São José, por acaso muito bom, do Secretariado Nacional de Liturgia. Muito bom. Seja com meditações, seja com as orações principais de São José, seja até com os mistérios do terço ligados a São José, e fuga do Egito, a Anunciação de São José, a vida, digamos assim, a vida silenciosa em Nazaré, as núpcias entre Nossa Senhora e São José. Ou seja, está muito completo na parte devocional a São José, do Secretariado Nacional de Liturgia. Volto a dizer, não tenho comissões nenhumas com estes livros. Isto é aquela parte do calcitrim, né, que dos programas vem. Agora a telepromoção. Então, faço a telepromoção dos livros. Posso? Sim. Posso só, não é bem uma pergunta, é também uma pequenina partilha. Primeiro que tudo, eu só queria perguntar ao Padre Leonel o nome da encíclica que teve a seguir. Sim, é uma carta apostólica. Carta Apostólica? Sim, com o coração de pai. Patris Corde. Ok, obrigado. Sim, obrigado. Pronto, eu fiquei muito contente por me despertar esta curiosidade e esta devoção a São José, porque normalmente pronto, nós falamos e rezamos muito a Nossa Senhora, e ela merece essa nossa devoção, como é óbvio, porque ela é que carregou Nosso Senhor, ela é o primeiro sacrário da terra, não é? Mas São José, pela sua humildade de receber todas estas mensagens do Senhor, e nós
quase que nem damos por ele, mas ele faz tudo isso que o Padre Manuel teve a seguir no Evangelho e a explicar. Ele também diz o seu sim, não é? Também diz o seu sim condicional, não é? Tanto que cumpriu tudo o que o Senhor pede, não é? E também tem uma grande participação para que Nosso Senhor, para que Jesus Cristo venha à Terra, não é? Sem dúvida. E, portanto, obrigado por ter despertado em mim essa devoção e essa curiosidade e essa vontade de também rezar a São José e conhecer melhor todos estes aspectos. Porque normalmente nós vamos sempre para o que está mais óbvio, não é? Mas a verdade é que está sempre prontos para aprender, não é? Estava aí a lembrar, porque eu no Alto Alentejo não sei, mas sei que no Baixo Alentejo, em algumas terras, há a devoção a São José, sobretudo em Beja. Aliás, o padroeiro da Diocese de Beja é São José, que é a única diocese no país, não tem como patrono Nossa Senhora, um título de Nossa Senhora, é a Diocese de Beja. Sim. Que é também o padroeiro da cidade de Santarém. Cidade, não é? A Diocese de Cidade de Santarém. Curiosamente. Mas pronto. Como era alentejano, agora lembro-me desta. Obrigado. No Alto Alentejo não sei, não conheço assim muita devoção. No Baixo Alentejo há ali uma outra terra, Beja, tem essa devoção. Mas pronto, a Ruth está ali com a mão no ar. Não sei se já posso falar. Pode. Posso. O padre Lionel tinha dito que a paróquia tinha tido um ano dedicado a São José e eu tenho aqui um cântico a São José. Eu não vou cantar, que não tenho jeito nenhum, mas é de 2014, no Dia da Comunidade, de 1 de maio de 2014, e tenho um cântico, não sei se conseguem ver, mas tenho que foi no Dia da Comunidade que nós costumávamos fazer, foi a 1 de maio de 2014, portanto foi 2014 que se fez a dedicação a São José. Então foi 2013, 2014, na Santa Pastoral. Então foi depois de eu ter ido para o Afonso Soares, sim. Exato. Bom. Obrigado por esforço. Dona Maria Emília também já vi que tem ali a folhinha do cântico. Até a Dona Maria Emília vai cantar. Muito bem. Posso? Força. Posso? É o Zé Carlos, o pai da Janela. Boa noite, Padre Lionel. Obrigado por esta catequese, não é? Que é sempre enriquecedora. E eu, entretanto, fui buscando aqui em cima da mesa e andei a ler este também. Este diz José, o esposo de Maria, é das Paulinas também, de onde é o do São José, do Padre Luís. É de um padre. É do M. Fernando Silva, que é um padre da. Eu sei quem é, conheço. É já um padre com 90 anos, sim. Já velhote, que escreveu esse livro, sim. Por acaso conheço o padre pessoalmente. Não estou a ver, mas é este homem que está aqui. Por acaso está ali, ainda tenho aqui na bancada, mas está ali, no meio daqueles dois livros. E a história, eu estava ali a ouvir o João Navais, e a história é interessantíssima porque está aqui toda resumida. A história de São José está aqui toda resumida nos diversos passos. E pronto, esta encíclica do Papa Francisco, nesta carta apostólica, vai levantar esta questão toda do São José escondido, não é? Que lemos aqui duas passagens no Evangelho e pouco mais temos de São José, não é? Pouco mais falamos no Novo Testamento de São José. E é interessantíssimo porque é um percurso muito interessante também. E muito à imagem daquilo que estava a dizer, que é esta igreja que vai ficar escondida e vai ficar calada agora. Vai ficar calada. Eu já não vou viver a outra parte. Eu já não vou lá chegar, porque isso não vai dar essa felicidade. Só se fosse Abraão é que poderia lá chegar, mas não sou de certeza. Mas será para outras gerações, não é? E como já as tenho, acho que elas vão ser alimentadas com essa parte também, que é bom sinal. Tá bem. E obrigado, boa noite. Obrigado. Já agora, só por graça, a Janete escreveu um testemunho neste livrinho do Padre Marco, em que faz referência aos Josés da família. Nós temos, o meu sogro era José, o meu marido é José, o Bruno é José,
E agora estamos a ver se a pandemia passa para ter um neto José. Já tenho uma Maria, uma Isabel, agora falta o Josézinho. Eu vou ter que fazer uma pergunta por aqui. A Janete está grávida? Não. Que nós sabemos, não. Não, então eu penso que tem que passar a pandemia, não é? Mas sim, está nos planos Padre dele. Leonel, é uma oração de terceiro petição. filho, a ver se vem. Se é o Josézinho. O Tiago Escovilhar, tipo passadeira vermelha, aqui queria saber. Bom. Foi só uma graça. Poxa. E obrigado por Obrigado, este ensinamento também. Obrigada. Olha, eu posso falar? Marinho. Muito bem. Nação católica. São José também é importante. São José Operário. O senhor Padre Leonel esqueceu-se do São José Trabalhador. Foi. Muito bem. Pronto, é assim, eu quero dar um testemunho, porque a história não pode, o tempo não pode voltar para trás, mas a história tem que ficar. E então é para vos dizer que há 60 anos, quando eu andava na JOC, agora sou da LOC, mas na altura era a JOC, a JEC, a JUC, era por aí fora, nós ainda não era feriado no dia 1 de maio, porque não era possível, não é? Mas nós na igreja celebrávamos o dia de São José, que era o patrono da Ação Católica. E então nós, os que trabalhavam, saíamos e entrávamos um bocadinho mais cedo no trabalho, pedíamos aos patrões, para depois sairmos um bocadinho mais tarde, mais cedo, aliás, para podermos irmos à missa, para celebrarmos o dia de São José. E então houve um ano em que o Sr. Padre Manuel celebrou, fez a celebração naquela coisa do carpinteiro. Havia uma carpintaria aí na Praça da República, ao pé da igreja, foi-se lá pedir lá aquela coisa que tem o torno, a banca do carpinteiro, e foi celebrada aí a missa nesse dia. É giro, não é? É engraçado. É mas Maria Emília, fez muito bem ter dito. De facto, há uma coisa importante também agora na devoção de São José, e que isso não está esquecido e arrefecido, porque nós, infelizmente, quando estou a dizer isto, não é a fazer prognósticos, mas infelizmente sabemos que vamos passar por uma fase, não só depois desta, já começou, mas depois desta questão de saúde, uma fase de crise económica e que vai trazer muito desemprego. Portanto, isto é gostoso dizer e é arrepiante pensar disto, porque vai ser uma coisa feia, má, e pronto. Mesmo nestas zonas aqui, Quinta do Anjo, pronto, é uma zona mais rural e pronto, aqueles pedidos de ajuda não são tão presentes, mas já se começa a notar pessoas que perderam o emprego e que já estão a pedir ajuda porque foram apanhadas na curva. Portanto, também esta dimensão de São José Operário Trabalhador ganha um especial relevo também hoje, no século XXI, até por isso. Até porque depois também vai haver trabalho precário, trabalho de exploração dos trabalhadores, isso também vai certamente aparecer. Portanto, também esta dimensão da defesa e do trabalho digno e justo. Eu queria também dizer que, como devota de São José, tenho sido muito agraciada com as graças dele. Portanto, naquele livro dos testemunhos aqui da Diocese, portanto, há lá um testemunho de uma irmã nossa aqui da igreja, quando viu o Paulo, que na altura só tinha um menino, que na altura devia ter uns 8 anos, achou que o Paulo parecia São José e no coração dela pediu a São José que o Paulo tivesse mais filhos, não tivesse só aquele menino. E então, passado pouco tempo, vieram 2 gêmeas. E depois, passado logo um ano, veio um Pedro José. Porque na família também é tudo José. Era o meu sogro, era o meu marido, era o Paulo é Paulo José, o outro é José Eduardo. Portanto, é por aí fora em cadeia muitos Josés. Mas este testemunho vem nesse livro do Paulo.
E quando esse testemunho se deu, eu já estava aí, porque o mais velho já tinha 8 anos quando eu estava aí. Pois, ele tem 17, vai fazer Ah, 17. estava. Ele deixou no dia 13. No dia 13 de maio, se Deus quiser. Já faz 17 anos. Começo a compreender os meus cabelos brancos. E houve uma vez também que eu fui para Lisboa para uma reunião e em vez de sair na estação que tinha acesso ao secretariado onde eu ia ter a reunião, distraí-me e passou. E depois, para eu dar com o tempo para voltar, encontrar o caminho, eu não esqueci-me do telemóvel, não me lembrava da morada, andei meia hora às voltas. Depois até que me encostei a uma parede e disse: São José, agora é contigo. Ou vou para casa ou vou para a reunião. E depois andei mais uns passos e deparo-me com um lar com taxistas e pronto. E fui ao taxista perguntar se ele sabia me indicar se eu estava muito longe daquela estação, que era a estação do parque onde eu devia ter saído, lá do metro. E ele disse-me: olha, é só andar um bocadinho, aí quando chegar ali àquela rua, vir à direita, ver logo a estação. Eu, chegando à estação, já sabia onde estava. Só que cheguei, foi atrasada à reunião. Mas pessoas ouviu-me. Mas chegou? Muito bem. Tenho assim muita devoção. Olha, e agora outra coisa. Aqui na Igreja Matriz, São José está à pesca com o Menino Jesus. Alguma vez viu? Num dos azulejos, não é? Sim. Sim, sim. E o Padre João já viu? O São José a ensinar os meninos Jesus à pesca? Não, que ainda nem eu tive tempo de ir à pesca. Olha, mas o senhor reza ao terço lá ao pé. Não diga que está nas minhas costas. Não, está do lado. Está na capela da Anunciação, da Purificação, da Senhora da Purificação. Confesso que ainda não tive tempo de contemplar ao pormenor a nossa igreja. Mas é giro. São José à pesca. Pronto. Então, uma boa noite. Amanhã já vou à procura dele. Boa noite a todos. Que o Senhor vos abençoe. Obrigado. O Joaquim queria dizer qualquer coisa. Então diga. Olá, Padre. Está bom? Olá, obrigado. olá. Antes de mais, obrigado por este momento que nos proporciona de reflexão e também de aprofundamento do conhecimento dos nossos santos e principalmente daqueles que são os santos fundadores da fé que nós temos, porque foi São José que andou com Jesus ao colo. E estou convencido que se não fosse por Jesus eu não estaria aqui, não era cristão, com toda a certeza era outra coisa qualquer. Também queria partilhar consigo uma coisa, que é, eu parece que andamos os dois a fazer a mesma dieta, porque estamos mais magrinhos os dois. Bom, a gente basta ouvir dizer que o bichinho gosta mais dos gordinhos porque a gente faz logo uma dieta, não é? Mais nada. Assim, eu queria fazer aqui uma pergunta. Porque é que eu sei que o Papa Francisco sempre foi muito devoto de São José, isto não é uma coisa de agora, já vem atrás, aliás, a moda do São José a dormir popularizou-se muito mais pelo Papa Francisco, porque ele diz que é de todas as imagens aquela onde ele dobra um papelinho quando tem uma preocupação, escreve num papelinho, dobra o papelinho, mete por baixo do São José e ele fica descansado com aquilo. Agora, a minha pergunta, já para alguém de teologia que me possa explicar, nós vivemos, na minha concepção, no ano de 2020, o pior ano da nossa geração. Talvez o pior ano, superior até à guerra, porque isto foi mundialmente mau em todo o mundo. A guerra afetou ora a Europa Central, ora a Europa de Leste, mas a guerra ia-se movimentando e outras pessoas podiam viver em liberdade e havia economias que caíam, economias que cresciam, e a pandemia foi um momento novo na nossa geração, talvez neste século garantidamente, mas no último século também. E não é por acaso que no meio disto tudo nós vemos, em primeiro lugar, o primeiro ano em que o Papa reza sozinho, durante a Quaresma, no Vaticano, em que ele reza sozinho. E é na sequência desse ano em que ele institui este ano a São José. Ou seja, o padre falou que era também os 150 anos de São José, padroeiro da Igreja,
mas eu penso que comemorações todos os anos há imensas, há 400 anos daquilo, 300 daquilo, 200 daquilo outro. Portanto, eu penso que aqui haja muito mais uma profundidade espiritual muito maior, o porquê dele nos expor a rezar a São José numa altura, como o padre ainda agora dizia, vamos viver tempos muito complicados, muito difíceis. Portanto, era só para ver se o padre... Muitíssimo obrigado pela pergunta, antes de mais. Mas, de facto, o que está a dizer, para além da questão, e disse bem isso, ou seja, mais do que uma comemoração de uma data, há sempre um sentido espiritual, um sentido de apontar caminho para a Igreja. Para além da questão, digamos assim, seja da questão, pronto, da crise antropológica que nós vivemos, e São José é modelo da virilidade cristã, seja também para a questão que nós vivemos também internamente da Igreja, de uma certa tensão que hoje estamos a passar. Isto é público, não vou esconder, que o sino que está a passar-se na Alemanha é muito, muito preocupante. E o Papa já, na altura, pedia orações por isso. Aquilo que disse aí da questão económica é importante também, porquê? Porque há uma coisa no início do pontificado do Papa Francisco, e que, sobretudo, na Laudato Si, a encíclica sobre a ecologia, que ele aí torna-se mais explícito. Porque o discurso do Papa Francisco, mais do que o sentido de nós, digamos assim, termos uma atenção aos pobres. Porquê? Porque se está a agravar um fosso cada vez maior entre ricos e pobres, com uma destruição da classe média e tudo mais, e esse fosso está a aumentar, e sobretudo a aumentar o número de pessoas mais necessitadas. O que o Papa Francisco, e nessa encíclica, nos desafia muito, é uma vida, digamos assim, mais contida, uma vida mais pobre, ou seja, a sabermos contentar e não sermos consumistas, não sermos materialistas, não andarmos à procura de consumir, e sabermos fazer festa com pouco, quase nos a preparar para um estado social de futuro. Ou seja, eu acho que o Papa Francisco, às vezes, quando fala na questão da pobreza, não é só uma atenção aos pobres, não sejam descartados, desprotegidos, mas no sentido de quem olha para o futuro e percebe que a questão da pobreza vai aumentar. E que nós temos que aprender, aprender a fazer festa nessa pobreza. Aqui, quando eu digo pobreza diferente de miséria, atenção, não é nesse sentido que eu estou a falar. E prepara-nos um pouco isso. E São José é modelo do homem trabalhador, humilde, pobre. E que na sua simplicidade nos pode ajudar a viver, digamos assim, dessa forma. Ou seja, nós não podemos ter, e o Papa fala disso, ou seja, que os nossos hábitos não são sustentáveis. É isso que o Papa fala na Laudato Si. Seja a questão do consumismo, seja a questão de que temos que estar constantemente a mudar de telemóvel todos os anos, de portátil, de um estudo consumista até dos bens essenciais, que depois privamos outros de os ter. Por exemplo, isto que agora falamos, e é bom que se fale de que a vacina não pode ser só para os países ricos, não pode ser só para os europeus, não pode ser só para os norte-americanos. A vacina, há pessoas, quer dizer, a pessoa que está na Guiné, a pessoa que está na Serra Leoa, tem os mesmos direitos à vacina do que eu. E, aliás, tem mais dificuldades de acesso à vacina do que qualquer europeu. E o Papa Francisco, e não só o Papa Francisco, outras entidades, falam muito desta questão. Porque essa questão da pobreza é uma questão que hoje nos passa ao lado. Nós, há uns anos atrás, olhávamos para aquelas imagens que, na altura, procuravam denunciar. Eu lembro-me de fotografias que fotografavam o Rio de Janeiro com prédios fantásticos, prédios luxuosíssimos, e nas costas desses prédios as favelas, onde estavam imensas pessoas que tiveram que sair das suas terras do interior do Brasil, porque viviam pessimamente mal, e formaram aquelas comunidades ali paralelas, onde circula tudo e mais alguma coisa, e que fazia aquele paralelismo. Nós, na altura, pronto, já começávamos a ficar chocados um bocadinho com isso. O que é que acontece? É que estas realidades tornam-se cada vez mais concretas. E quando nós hoje vivemos, e o Joaquim disse bem, nós vivemos hoje uma situação que nunca vivemos, porque a última pandemia foi na década de 20,
e os que estão vivos da década de 20, pronto, já não têm, já são poucos e já, pronto, não têm, se calhar, aquele papel que têm na sociedade que todos mais novos têm, mas que, de facto, São José também é importante neste ensinar a família a saber fazer festa com o que tem, a não ser consumista por tudo. Mas basta ver uma coisa, quer dizer, a questão hoje de um casamento, quer dizer, o casamento hoje é devido aos pais dos noivos. Quer dizer, tem que se pensar hoje fazer festa de casamento sem tanta coisa. Portanto, ensinar-nos a ter uma outra postura de vida. E São José é modelo disso, ou seja, modelo de homem que sabe viver com o pouco que tem, que sabe fazer festa com aquilo que tem, sabe... E que nós temos que redescobrir um pouco isso. Aquilo que há bocadinho falávamos da coragem criativa, ou seja, ser criativos também nisso, ou seja, eu não preciso ter tudo XPTO para saber fazer festa, para saber fazer, ser feliz, sentir-me realizado. Não é isso que me vai realizar, portanto... Desculpa. Boa noite, Fátima. Cumprimentos a toda a família. Desculpa. Só tenho que dizer... Padre, peço, não esgotes o tema da Páscoa. Está bem. Mas pronto. Mas percebe o que eu estou a querer dizer, Joaquim? Ou seja, São José aí também é modelo e exemplo de virtude para cada um de nós. Nesse sentido de nos ajudar. E é claro que nós não podemos cair, e São José também, neste modelo de generosidade, se eu vou dar ao outro, não tenho para mim. Ou seja, nós não podemos cair na lei da selva. Sobretudo, à medida que vamos vendo escassez de recursos, não podemos esquecer que há pessoas que vão passar mal e passam mal e que é preciso estar atentos. Por exemplo, este ano nós fizemos a Missão País online. Eu participei pela primeira vez numa Missão País. Apesar de já não ser o responsável da pastoral do Politécnico, da pastoral universitária, eu participei online. E uma das iniciativas que eles fizeram, e bem, eu até dei uma entrevista para a Eclésia, vai agora passar no próximo fim de semana naquele programa 60 vezes 7, onde eu dizia isso, ou seja, esta missão tem que ser uma missão integral. E perante a situação que estamos a viver, tivemos que fazer a missão online, também seria muito pobre se não procurássemos também dar uma resposta social a pessoas que estão a passar necessidades. Eles recolheram alimentos, fizeram cabazes, vieram ontem cá entregar os cabazes, aqui à paróquia, entregaram a nós, e à paróquia de São José da Camarinha, em Setúbal. Neste sentido que é preciso estar atento. E, desculpem-me só, pronto, isto agora já é um desabafo de quem passou por aí. Vocês conhecem bem o Montijo e sabem, como no Montijo há muitos guetos escondidos, aquelas portazinhas que nós vemos na rua, e nós vamos abrir a porta e está um pátio cheio de gente lá dentro. E de gente que passa necessidade, gente que precisa de ser ajudada, gente que precisa de ser... O Afonso Huerta isto mais de forma visível. O Montijo sente que está mais escondido, mais discreto, não se nota tanto. Mas que há pessoas, aliás, eu lembro perfeitamente, a Dona Raquel uma vez desafiou-me, quando era aí vigário paroquial, a estar um dia por semana lá a falar com as pessoas. Quem quisesse falar com... Era voluntário. Quem quisesse falar com o padre, ia falar com o padre lá nos Vicentinos. Eu estava lá na sala azul, à espera. Quem quisesse falar com o padre, ia falar. E há duas coisas que eu não me esqueço desses momentos. Primeira, eu fui visto pelas pessoas como um inspetor. Ou seja, eu ia lá para ver se inspecionava quem é que tinha ou não tinha direito. Ou seja, se aquela pessoa estava ou não estava enganados. Olharam muito para mim dessa forma. E outra, uma que eu não me esqueço, ainda hoje me lembro, ainda hoje cito isto. Uma pessoa que era utente, que ia lá buscar alimentos, e que veio falar comigo, e depois de falar comigo, eu, na altura, padre de 28 anos, eu que estava a ouvir aquilo, só pensei, aquilo que eu tenho para dar a esta pessoa, mais importante que ela precisa, não é a sopa que ela vem buscar, não é os alimentos que ela... O mais importante que ela precisa é eu dizer-lhe que ela é pessoa, que ela tem dignidade. Quando eu ouvi aquela história, eu hoje já nem me lembro de alguns pormenores da história, mas eu lembro depois de ouvir o que aquela pessoa me disse,
Ainda hoje eu cito isto aos jovens aqui e digo isso. Aquilo que eu lhe podia dizer melhor, aquilo que eu podia lhe dar mais, é dizer isso. Você tem dignidade, você é uma pessoa. Isso foi das coisas que mais me marcou nestes pontos. E pronto, isto para não fugir ao tema, e sem dúvida que São José aqui é modelo de virtude para nós imitarmos nesta simplicidade, nesta atenção. Porque, volto a dizer, às vezes pode ser difícil ajudar, e é. Eu já tive aqui um caso engraçado de uma pessoa que veio pedir ajuda e na altura não tinha forma como é que podia ajudar a pessoa. Mas então eu lembro-me que fiz, olha, a pessoa era das Cabanas, disse, catequistas das Cabanas, olha, arranjem-se, façam aí qualquer coisa. É uma pessoa que é uma coisa pontual, não é uma coisa que precisa de ajuda permanente, sobretudo fraldas para um filho pequenino que tinha. Pronto, e os catequistas lá se organizarem, lá se conseguir dar a resposta àquele caso. Pronto, não é um caso para entrar em segurança social e tudo mais, não era isso. Mas, eu, na altura, quando ouvi aquele... Eu não posso deixar este homem ir mãos vazias, não posso deixar se eu dar uma resposta. E aqui é a coragem criativa, que há pouco falava de São José, ou seja, nós pensámos como é que eu posso arranjar uma forma de ajudar esta pessoa, como é que eu posso... Mas como eu disse, felizmente aqui, pronto, aqui na Quinta do Anjo, não tem havido tantas como, por exemplo, nas grandes cidades e tudo mais, isso é mais notório. Como é uma zona rural, como é uma zona, pronto, de campo, ainda tem uma parte de campo forte, e também de atividades agroalimentares, os queijos, o pão, essas coisas, os vinhos. Ainda consigo dar uma resposta, pronto, que só uma outra pessoa, mas depois há a pobreza envergonhada. Eu não tenho dúvidas que no condomínio fechado do Palmela Village, ali em baixo, não tenho dúvidas que há lá pessoas necessitadas. Não tenho dúvidas. Agora, qual é o problema? É que pessoas que estão, digamos assim, até bem... estavam até bem empregados e tudo mais, é sempre muito mais difícil dar a entender que precisam de ajuda. E é claro, aqui não é dizer, olha, peçam, não, mas procurar como é que eu posso, e assim dar uma resposta. E aqui, volto a dizer, São José nos dê essa criatividade e essa coragem para nós podermos fazer isso. Ai, desculpem, eu falo tanto. Não, amigo, não. Isto é aquela não gostas de perguntem coisas. Depois do Padre Nel falar, pronto, já chega. Terminou as saudades, matou as saudades todas. Não, repara, e estamos no tempo de Quaresma e eu quis proporcionar um momento de penitência aos paroquianos. Muito bem. Ai, isto não era para dizer, não está a gravar. Ai, valha-me Deus. Pronto, olhem, eu penso que, pronto, não querendo nem abusar do Padre Lionel, que é para ele não chegar a meia, se não adormece e não chega a tempo da missa das 11h30, e já são 11h11, vamos, para não alongar muito mais tempo, fica aqui o já em direto, para ficar já também ele comprometido, que numa outra oportunidade que houver, certamente que ele também terá a alegria de se juntar a nós, e a gente lança-lhe outra vez o convite para nos vir falar. Acho que este tema que falaste é muito pertinente, sobretudo porque vai ser um tema, nem médio prazo mas para muito curto prazo, esta questão da forma como é que nós podemos, enquanto cristãos, viver esta problemática das dificuldades económicas que vão surgindo no seio das nossas comunidades, da nossa terra, das nossas comunidades, e muitas vezes até no seio das nossas famílias e dos nossos amigos e dos nossos vizinhos. Se calhar este olhar atento, este olhar vigilante, e se calhar para um próximo tema será precisamente sobre isso, e fica já aqui o desafio para uma próxima oportunidade. Podes começar já a preparar o tema, Padre. Então, olhem, para terminar, apenas dizer-vos que agradecer mais uma vez muito ao Padre Lionel por se ter disponibilizado e por estar aqui convosco. Agradecer também a cada um de vocês que estiveram aqui presente, das paróquias e não só, de fora das paróquias, e as redes sociais. Acho que ainda tem esta maior, quer dizer, mesmo presencialmente já há sempre esta mobilidade que é possível, mas as redes sociais ainda permitem mais, e estes meios permitem mais esta gente de outros sítios juntarem-se, e é com muita alegria que acolhemos todos, e que podem convidar mais gente,
e fica já para a próxima semana. Havia alguém que dizia que estava aí o outro padre já pediu licença, teve que se ir embora, que era o padre Luís Marques, que terão a oportunidade de conhecer, porque vai ser ele o orador da próxima reflexão. A próxima reflexão, que vai ser de hoje a 8 dias, outra vez às 9h30, e que tem como tema viver a quaresma em tempo de pandemia, e tem como ponto de reflexão 2 versículos de um hino que nós costumamos rezar na quaresma, que é muito bonito: crescem-nos as asperezas do caminho, pequenas flores brancas de esperança. E o padre Luís Marques irá desenvolver o seu tema a partir daqui. Vale a pena. O padre Luís Marques é padre na Diocese de Beja, e por isso ele terá... Mas depois vocês irão conhecê-lo de hoje a 8 dias, com a graça de Deus. Para terminar, eu ia pedir, apenas para terminarmos com aquela oração de São José que o Papa Francisco tem na sua carta apostólica. Eu vou pedir à nossa grande irmã que partilhe a oração, e pedia ao Padre Leonel que se fosse ele a rezar e que no final nos desse a bênção, e depois dessa bênção pedia ao nosso coro que cantasse um cântico após a oração. E pronto, e despedimos, e se Deus quiser encontramos-nos por aí, ou por aqui, neste caso, nas redes, por meio destes meios. Mais uma vez, Padre Leonel, obrigado por tudo e bem-ajas. Obrigado, é que agradeço. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, obrigado mais uma vez e boa noite. Obrigado, e até de hoje a 8 dias. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Nova lei, nova aliança, nesta nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Olha para o Calvário, sobre a pedra está uma cruz, a morte que traz a vida, novos homens, nova luz. Cristo veio salvar-nos com a morte e ressurreição. Todas as coisas renascem numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Nova lei, nova aliança, numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Santa noite. Santa noite, obrigado. Santa e noite o a cântico todos. vem a propósito. Caminha, povo de Deus. Não é de caminhar, mas é caminha de deitar. Está bem? Caminha. Mas o São José está sempre deitado de olho aberto também. É verdade. Nós chegamos atrasados amanhã à missa. É isso. Santa noite. Santa noite a todos. Agora podem ir à missa de pijama, portanto não tem problema. Ninguém vê. O respeito pelo senhor é muito bonito sempre, independentemente da situação. A gente prepara-se, a gente até vai à missa longe. Olá. Tchau. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Padre, parabéns por esta iniciativa, Padre, mais uma vez também. Ora, é essa. Nós precisamos muito disto. Obrigada.
Vá, um abraço. Santa noite. Santa noite. Santa noite para todos. Santa noite. Santa noite.